que tem como acabar com a procrastinação. Isso é uma mentira. Não existe. O ser humano é um ser procrastinador. Tá na nossa natureza. A grande diferença é você vencer a procrastinação. Não significa que você não vai tomar gol, mas é você vencer no sentido dela não atrapalhar a conquista dos seus projetos. Estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores, cara, crônicos. E quando a gente fala crônicos, já não é algo pontual, é algo que já se arrasta. E primeiro, o que é procrastinação, né? Muitas vezes a palavra é meio estranha, a fonética dessa Você palavra, vai falar que vem né? do latim hoje? Não. A etimologia da palavra procrastinação? Não, principalmente eu acho que no seu fundamento, de maneira bem simples, mas não simplória, é a habilidade de deixar o que era para ser feito hoje para amanhã. O problema é que esse amanhã não chega, então isso não é feito. Então, isso que é bem interessante as pessoas saberem que procrastinação, quando eu falo, cara, eu sou um procrastinador, você desenvolveu a habilidade de deixar o que era para ser feito hoje para amanhã, aquele famoso cara que empurra com a barriga tarefas que são determinantes. Então, ele começa a perceber isso. Então, primeira percepção, para mim, eu acho um grande ponto de partida. A percepção que você vem procrastinando tarefas que são fundamentais. Fala procrastinação. 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 Isso é muito interessante, né? Eu vejo duas grandes frentes, pensando um pouco no que a gente estava falando nas últimas semanas, sobre as crenças limitantes e tudo mais, sobre gatilhos mentais que incentivam sermos procrastinadores. Uma coisa muito interessante é que o nosso cérebro, ele é imediatista. Uhum. Então, nós temos uma tendência a realizar coisas que a gente consiga ver o resultado agora. E tudo que a recompensa ou até o próprio prejuízo, ele é muito distante, o nosso cérebro, ele não age. Então, desde, por exemplo, por que pessoas fumam, tem aquelas imagens horrorosas no maço de cigarro, e mesmo ela olhando tudo aquilo, a informação escancarada que vai fazer mal para a saúde dela, ela continua fazendo aquilo, porque se um dia acontecer, esse dia é muito distante. Então, o prejuízo é longe e a recompensa ela é imediata. Uhum. E a mesma coisa acontece para recompensas. Então, assim, por que eu não vou pra academia? Por que eu não acordo pra trabalhar? Por que eu não falo com pessoas, né? Por que eu não vou fazer as coisas? Porque quando a recompensa, o seu objetivo é algo tão distante, você não tem a força necessária, o seu cérebro não tem a força necessária para você conseguir agora levantar e fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Então, uma das coisas mais interessantes para você que se encontra nessa situação é você trazer a sua recompensa ou o seu prejuízo mais próximo de você. Então, ao invés de você pegar aquele sonho que é tão distante, quebrar ele em pequenas frações de sonhos possíveis e realizáveis hoje. Uhum. Então, qual é a primeira coisa, qual é a pequena coisa que hoje eu consigo realizar e eu consigo concretizar? E aí, isso a gente começa a criar algo que é muito interessante, que você fala bastante, né? De criar um histórico de confiança com você mesmo. Então, você tem um histórico de que você é procrastinador, aquela coisa que a gente já falou, se você não ouviu, volta alguns podcasts, mas você começa a contar uma história pra você. Você começa a contar uma história, e você começa a acreditar que você é ruim. Você começa a acreditar que você é procrastinador, você começa a acreditar que você não dá conta. E você começar a ter pequenas vitórias diárias, você consegue começar a... Você começa a contar uma história diferente pro seu cérebro. Olha, não é que esse safadinho foi lá e fez? Aí ele vai lá de novo. Não é que ele foi lá e fez? Aí o seu cérebro te dá um voto de confiança. Te dá um voto de confiança que aí você tem coragem de fazer coisas um pouquinho maiores. E aí você vai de novo. E aí você vai de novo. Só que o que falta nesse momento da procrastinação para melhorar a sua procrastinação? É a consciência do pequeno. Qual que é o pequeno que pode ser realizado agora? E eu já vou engatar a outra parte da procrastinação que ninguém fala também, que são as pessoas que são perfeccionistas, né? Então as pessoas, elas são tão perfeccionistas, elas gostam tanto das coisas tão bem feitas, que se eu começar a fazer agora não vai sair perfeito. Então ela deixa de fazer. Verdade. E aí tem aquela frase que você fala... Qual das? Sobre o perfeito. Nasceu perfeito. Nasceu tarde demais. Nasceu tarde demais, né? Então... E é legal, primeiro, a gente acabar com um mito aqui no podcast, que tem como acabar com a procrastinação. Isso é uma mentira. Não existe. O ser humano é um ser procrastinador. Tá na nossa natureza.
A grande diferença é você vencer a procrastinação. Não significa que você não vai tomar gol, mas é você vencer no sentido dela não atrapalhar a conquista dos seus projetos. Então, todos nós procrastinamos alguma coisa. E a gente precisa saber isso. Eu gosto de fazer muito analogias, porque fica fácil nossa percepção da realidade. A procrastinação é como se fosse um jacaré. E não tem como tirar o jacaré daqui. O jacaré tá aqui. Tem como matar esse jacaré? Que era uma pessoa que zero procrastina? Não, não existe. E esse jacaré, ele gosta de comida. Que ele gosta de tarefas. Que é aquela coisa que, puta, tem que fazer, eu deixo pra amanhã. Esse jacaré, ele gosta de tarefas. Agora, qual tarefa que ele gosta? Esse jacaré não se importa. É como se fosse carne. Tanto faz ser filé mignon, que é uma tarefa importante, que muda a sua vida, ou como carne de pescoço. Que é aquela atividade que não tem valor nenhum e não vai trazer certa magnitude dentro do seu dia, só que pro jacaré ele se alimenta. Então qual que é a grande diferença de uma pessoa que avança e uma pessoa que não avança? O teor das tarefas que ele procrastina. Eu, por exemplo, você é uma baita de uma procrastinadora. Por exemplo, eu entrei no seu carro na semana passada, ou retrasada, cara, seu carro tava, Um chiqueiro. um chiqueiro. Uhum. Você tá procrastinando lavar o seu carro. É, porque eu tô esperando meu carro novo chegar. Ele não é mais minha prioridade. Mas olha que loucura. Ele não Por é mais mais minha que prioridade. é uma tarefa que, obviamente, né, não vou pro extremo radical de não cuidar de um bem, mas é uma tarefa que não vai fazer um impacto estrondoso na sua vida se não feito. Uhum. E isso alimenta o jacaré. Agora, tem outras tarefas de ouro, que o jacaré ele também devora. E qual que é o grande barato? Ele se satisfaz da mesma coisa. De uma tarefa, não importa qual. Então, quando, por exemplo, eu sei, eu sou procrastinador, tem coisas que eu falo, mas eu faço. É porque não é importante. Só que não são aquelas que são extremamente decisivas para nossa realização, para o nosso avanço. Por exemplo, você quer crescer, você quer posicionar melhor o teu produto, melhor o teu serviço no mercado e você está procrastinando prospectar potenciais parceiros. Cara, isso é uma tarefa você tá dando pro jacaré um filé mignon. O jacaré vai se saciar, só que, por exemplo, essa semana você realizou isso, mas você deixou de lavar teu carro. Você alimentou o jacaré e o teu sonho não deixou de não prosseguir. Então, muito importante saber quando que eu tô procrastinando certo e quanto eu tô procrastinando errado.